2, 3, 4. Olá, a paz do céu para você, a paz do Senhor, né? Por que eu falo a paz do céu? Porque é a paz que excede todo entendimento. Eu tenho estado no meu coração hoje o dia inteiro o texto muito conhecido que diz: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele ouviu o meu clamor, né? E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então tem muito a ver com o que eu vou dividir com você aqui nesse tempo, né? O que acontece, né? Há 7 anos eu vim aqui falar com você, porque há 7 anos muita gente me acompanha, muita gente nova também me acompanha, e eu tenho um carinho enorme por todos. Tem pessoas que eu nunca vi, mas a gente tem um contato aí, até o WhatsApp, né? Com muito carinho, muito respeito. Então eu acho que eu tinha que vir aqui falar para vocês, né? Vocês estão me vendo aí de muleta, então para atualizar vocês. Enfim, há 7 anos, né? Dia 6 de janeiro de 2016 começou uma dor aqui, vou resumir, uma dor aqui na proximidade do rim aqui. E essa dor foi aumentando, até tomar todos os meus ossos. Na verdade, a dor, né, nitidamente, ela era uma dor como se estivesse quebrando os meus ossos. E dor, febre, vários outros sintomas, e isso me levou a 6 internações, algumas, a maioria delas longas, porque eles tentavam investigar e achar uma resposta. Mas por conta do câncer que eu tive no ano de 2005, eles sempre remetia ao câncer e achava que era uma reincidiva do câncer. E do linfoma que eu tive, e o Senhor me curou. E o que acontece? Batalhas, e nesse ano aí de 2000 enfim, eu tomava morfina, né? Eu precisava tomar morfina para aguentar, então muita gente me via pregando, me via na cadeira. Na verdade, eu usava a cadeira, eu sempre disse isso, não porque eu era cadeirante, eu dizia que eu estava cadeirante, porque na verdade eu estava na cadeira por conta das dores insuportáveis, tanto que a morfina era tomada de 4 em 4 horas, mais outros remédios, né, pregabalina, enfim. E era para eu poder tentar ter a minha dignidade no sentido de atividade, porque eu sempre fui muito ativa. Então você que me acompanha, você que me acompanhou de perto, você sabe que a cadeira nunca me parou, né? Então isso não é força, isso é literalmente graça de Deus, porque para pregar, para ministrar no AMIS, enfim, em várias coisas que tá aqui dentro. Então não tem como desassociar o que eu sou, a minha essência, né? Não tem. Então eu costumo dizer que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, né? Todavia, eu me alegrarei e exultarei o Senhor, porque sem Ele, ai de mim se não fosse Ele, ai de você se não fosse o Senhor na sua vida, sem Ele nós não estaríamos aqui, eu não estaria aqui, com certeza, absoluta. Então, nesse ano agora de 2022, né, desde agosto eu comecei a ter uma piora muito grande, e nessa piora começou, na verdade eu fiz um propósito com Deus, mas esse propósito eu conto depois, mas começou a ter uma piora muito grande, e desde agosto eu venho batalhando para conseguir, né, a consulta, para conseguir os exames, que foram muitos. Então de agosto a janeiro foi... Então, na verdade, de agosto a janeiro, então foi essa batalha. E em janeiro eu fiz um exame que era bem caro. Na verdade eu já tinha feito algumas vezes, umas 3 ou 4 ou 5 vezes esse exame,
só que na verdade não com aquela indicação, porque Deus foi movendo e eu fui parar na mão, né, de um neurocirurgião por conta da suspeita de estar acontecendo alguma coisa aonde eu tenho um cimento ósseo por conta lá do câncer de 2005. Então, aonde a parte ficou bem funda, então aí eu fui parar nesse neurocirurgião. E aí o que aconteceu? Esse neurocirurgião fez exames, vários exames, e Deus assim, usou ele profundamente, né, quanto a cuidado, a questão do valor mesmo da consulta. Eu só paguei a primeira consulta, ele nunca me viu, isso aqui é só um testemunho, ele nunca me viu, doutor Leopoldo, e assim que eu entrei no consultório, ele disse: Maria, eu vou te ajudar. Ele pegou na minha mão e disse: eu vou te ajudar. E eu sei que foi provisão de Deus, né? Porque aquele homem nunca tinha me visto e teve essa atitude, né? E aí ele chamou a secretária, a consulta era um valor bem alto, e aí ele chamou a secretária e falou: não, Marilena, a Maria não vai pagar esse valor, a Maria vai pagar menos e as 2 próximas consultas a Maria não vai pagar. E assim, isso é o cuidado de Deus, tem a mão de Deus nisso, porque não tem explicação. E aí, no dia 22 de janeiro, né, 20 de janeiro, perdão, no dia 20 de janeiro, saiu o resultado daquele último exame, né, desse exame que foi bem caro, que é no líquido da medula, e com outras indicações, como eu falei, e aí ele chegou ao diagnóstico, né. Eu confesso que quando chegou o diagnóstico eu fiquei um pouco sem saber o que fazer, porque o nome da doença se chama mielite transversa. Essa doença, ela acomete a medula espinhal, não é a medula líquida, é a espinha mesmo, a espinha dorsal mesmo. E ele falou pra mim: Maria, você vai ter que fazer um implante, e esse implante intramedular, esse implante custa R$200 mil. E aí me indicou pro SUS, né, pro Fundão e pra UERJ, e também tentou ver no hospital com um amigo dele. Só que no Sistema Único de Saúde não tem esse implante. Até tem, mas é muito difícil, né, de conseguir. E ele falou, quando ele falou aquilo do valor de R$200 mil, eu falei assim, eu saí dali um pouco chocada. Eu falei assim: meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer, meu Deus? Aí veio à minha mente, falei, é uma sentença, né? Você vai ficar com essa dor pro resto da sua vida, né? E eu falei: Jesus, foi uma segunda-feira, eu fiquei até domingo muito mal, e eu falei: Jesus, eu só tenho a Ti. Então, o Senhor disse que iria cumprir o que o Senhor me prometeu, então eu tô nas Tuas mãos, mas tira essa angústia, essa aflição do meu coração e me dá um direcionamento. E se você falar assim: Tati, você, nesse processo, você pensou em desistir? Não pensei. Você duvidou do Senhor? Não. Eu tive momentos de angústia, momentos de literalmente de muita dor, de muito sofrimento, né? E eu sempre fui muito resistente à dor, então eu sofria muito calada. E madrugadas e madrugadas sem dormir, né? Eu perdi a conta de quantas madrugadas eu passei sem dormir, quantas noites, né?
E naquele domingo eu fiquei muito angustiada, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí eu comecei a estudar sobre a doença, porque eu não sabia o que era. E aí, um domingo de manhã, o Espírito Santo falou comigo sobre um neurologista. E quando eu peguei o telefone, tinha uma mensagem de uma amiga que tem me ajudado muito, a Tânia, e a Jane também. Muito, se eu for falar, eu vou ser injusta e eu tenho algo no meu coração para fazer com essas pessoas. E aí, o que acontece? Ela falou, Tati, eu conheço um neurologista muito bom, e lá no Menino Jesus, e aí na segunda eu fiquei muito mal, eu tava muito mal. Na terça, então, eu tava péssima, de tanta dor, não levantava da cama pra nada, de tanta dor, calafrio, de muito mal. Eu quase, na terça, mesmo a consulta estando marcada pra quarta, eu não ia, né? Eu cheguei a organizar para ir pro hospital mesmo. Mas como eu sei que chegar no hospital eles só dariam medicamento, porque a questão é investigação, né? Então eu aguentei para ir na quarta. E quando chegou lá, um médico muito educado, muito carinhoso, muito atencioso, e ele falou assim, Maria, resumindo, né? Maria, eu vou passar um medicamento, né? A gente vai começar um tratamento para você, para essa doença. Os medicamentos vão ser direcionados para essa doença. E a gente vai ajustando, né? Vai aumentando, porque eu já estava com muitos sintomas. A dormência já tinha alcançado aqui o meu pescoço, né? Da perna pro pescoço, e muita dor, enfim, que são sintomas dessa doença. E aí a mielite transversa. E aí o que acontece? Eu comecei a tomar um medicamento, comecei a sentir melhora, né? E também eu não posso não tomar no horário, porque eu sinto. E aí eu tive, né? Eu fiz um propósito com Deus e falei, Senhor, eu vou ter mais uma atitude de fé e vou andar de muleta, porque eu sei que o Senhor vai completar a obra e vai receber essa minha oferta. É fácil andar de muleta? Não. Dói ainda, dormência, mas eu confio que essa muleta é temporária. Então, para os médicos, essa doença não tem cura. Para os médicos é uma doença, na verdade é uma doença autoimune, não é para os médicos, é uma doença autoimune, então não tem cura, tem tratamento. Mas no Deus que eu e você cremos, eu creio muito, eu sei que eu não vou passar o resto da minha vida tomando medicamento. Então eu sei que ele vai completar a obra, eu sei que ele vai fazer. Então você vai me ver andando, e mesmo que você me veja andando, você vai entender que é a provisão de Deus, esses medicamentos. Então eu tô andando por conta do efeito dos medicamentos, do tratamento, né, em si. Então eu sei que eu vou andar e sei também que o próximo passo vai ser não tomar nenhum medicamento. Então eu tô aqui para dividir isso com você. Muito obrigada. Então a minha expectativa está muito grande de deixar a muleta e confiando no Senhor, né? Confiando aí que Deus vai fazer. E tem um louvor, né? Aquele louvor da Maria Marçal, Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena, ou seja, e aquilo vem no meu coração sempre, que ela fala que isso para Deus é nada. E isso eu creio na minha vida e creio na sua também. O que você está vivendo, o que você está passando, o cenário que você está vivendo, seja mais caótico possível. Para o meu Deus e para o teu Deus é nada. Tá bom? Então, ó, beijo grande, obrigada. A gente está voltando aí pro YouTube, se Deus quiser, em abril. E é isso, tá? Dividindo com você esse pouquinho aí de história para chegar nesse diagnóstico, tá? Fui, fiquem com Deus, Deus abençoe muito a sua vida e a sua casa. Fui!